E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá para mais um assunto do nosso caderno de atividades 3? Gente, olhem só, nós vamos continuar a trabalhar com a equação do segundo grau, correto? Essa equação do segundo grau que eu vou estar trazendo aqui para vocês é a equação do segundo grau, só que agora completa. Beleza? Esses exercícios, tá? Para a resolução de equações completas do segundo grau, você vai encontrar do 19 ao 23, tá? Que vai ser o fechamento dessa nossa primeira parte aí do caderno de atividades. Valeu? Então observem o seguinte. Gente, primeiro, pensa num assunto importante. É esse aqui, tá? Esse aqui é um assunto que vocês vão levar até a terceira série do ensino médio. Tá? Sempre você vai estar trabalhando com equações, seja do primeiro ou do segundo grau. Então tem que saber resolver. Tá ok? Então bora lá. Ó, deixei aqui a forma geral. Forma geral da nossa equação do segundo grau qual é? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembre-se que a, b e c são os nossos coeficientes. Certo? O que vai acontecer aqui? Nós vamos trabalhar com uma equação do segundo grau completa. Então você vai ter a presença do coeficiente A, do coeficiente B e do coeficiente C. Tá? Então imagine que você tem lá x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É uma equação do segundo grau completinha. Outro detalhe, você tem que saber identificar muito bem quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C da sua equação. Por que eu tenho que saber isso, professor? Pelo seguinte, eu vou mostrar uma fórmula. É uma fórmula. Então sempre vai ser desse jeito. Você sempre pode utilizá-la para resolver uma equação de segundo grau. Tá? E é o que nós vamos estar utilizando nesses exercícios que eu falei para vocês, do 19 ao 23. Mas, professor, tem um trem muito doido aqui no caderno de atividades. Larga a mão. Pensa nessa fórmula que eu vou estar colocando aqui para vocês. Tá? A fórmula chama-se fórmula de Bhaskara. Ih, professor, não tem nada de Bhaskara aqui no caderno de atividades. Não. Ele aí no seu caderno de atividades, ele chama essa fórmula de fórmula resolutiva. Tá? Mas na verdade ela se chama fórmula de Bhaskara. Valeu? Então ela é composta por duas partes. Quais são essas duas partes? Primeiro, o cálculo do delta. Aquele triângulozinho ali, ó, nós chamamos ele de delta. Beleza? Não vai esquecer. Então, primeiro passo, calcularmos o delta. Como é que eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a primeira parte. Segunda parte, qual vai ser? Nós vamos calcular o valor do x. Como é que eu faço o cálculo do x? Menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Tranquilo? Então sempre, gente, sempre essas duas partes para você resolver utilizando essa formulazinha. Tá? Vamos aplicar isso aí. Ó. Eu coloquei um exemplo. Você tem a seguinte equação. Ó. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. O que você vai fazer primeiro aí no seu caderno de atividades, gente? Para você treinar. Você vai observar quem é o A, quem é o B e quem é o C. E você vai colocar de ladinho assim, ó. Certo? Aí você vai lá. Professor, o A vale 1. O B vale menos 4. E o C vale 3. É isso? Isso aí. Então é isso que você vai fazer nos exercícios quando você for resolver. Primeiro passo, determina o A, o B e o C. Viu aonde eles estão, né? Você viu, né? Observou com bastante atenção. Onde que o A fica, onde que o B fica e onde o C vai ficar. O A sempre do lado do x ao quadrado, ou da incógnita ao quadrado. O B sempre do lado do x. E o C sozinho, sem letra do lado dele. Então bora lá. Achei o A, B e o C. Próximo passo. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o valor do delta. Tranquilo? Então vai lá. Fazendo a substituição, gente. Quem é o nosso B? Nosso B é o menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado. Número negativo, não esquecem. Sempre que você for substituí-lo, coloca os parênteses. Menos 4, que é da fórmula, vezes o A. Quem é o A? 1
vezes o C. Quem é o C? 3. Aí vou lá. Menos 4 ao quadrado, quanto que dá? Base negativa elevada a expoente par. O resultado é positivo. 16 positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então vou ter um delta igual a 4. Então essa é a primeira parte da nossa fórmula. Tá? Segunda parte, x igual. Cuidado agora, gente, quando você for substituir aquele b. Por quê? Olha só. Nosso b vale menos 4, não vale? Lá na fórmula você já tem o menos. O que você vai fazer? Vai fazer a regrinha de sinal, menos com menos. Então sempre observa com bastante atenção quando você for para essa segunda parte e for fazer a substituição ali do b. Então, ó, o b é menos 4, com o menos da fórmula, vai ficar mais 4. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é o delta? É o 4. Raiz quadrada de 4, vale quanto? 2. Embaixo, você vai ter 2 vezes o a. Quem é o nosso a? O nosso a é 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Tranquilo? Dali agora, gente, nós vamos tirar, a gente chama de raízes. 2 valores para o x, tá? Que nós vamos chamar de x1 e x2. Como que nós vamos fazer para achar esse x1 e esse x2? Você viu que você tem 2 sinais ali no meio, não tem? Você tem o positivo e o negativo. Você vai usar o positivo e depois vai usar o negativo. Então bora. 4 mais 2. 6 dividido por 2. Vai dar 3. Agora você vai usar o menos. 4 menos 2. 2 dividido por 2. 1. Resolvi a minha equação do segundo grau completa utilizando a fórmula de Bhaskara ou forma resolutiva, como está aí no caderno de atividades. Valeu? Qualquer dúvida já sabem. Só nos procurar. Fui!